E aí, Marcelão? Opa, Beleza? Estamos ao vivo. Estamos aí. Mais um Páginas da Nossa Vida. Página número 6 hoje, né? Boa noite a todos vocês, estamos acompanhando aí. Prazer imenso estar aqui de novo com vocês, para a gente tratar de mais uma página da nossa vida hoje. Nós vamos continuar com o mesmo tema, né, Marcelo? Então, rapaz, você sabe que eu recebi algumas mensagens, e é legal isso porque mostra que as pessoas estão interagindo aí, estão participando, né? Duas coisas que me falaram, né, pra gente abordar um pouco mais sobre o tema. Então hoje eu vou fazer um programa diferente, eu trouxe aqui alguns slides, trouxe umas imagens aqui para poder elucidar melhor, né, o que nós vamos falar. E também a questão do horário do nosso programa. Porque esse horário muitas pessoas estão saindo do seu trabalho ainda, né? Estão em trânsito para sua casa, então eu estou vendo aqui com o pessoal do estúdio a possibilidade aí de nós fazermos um programa no horário das 20 horas. Eu acho que é um horário mais acessível, né? O pessoal já chegou, já tomou seu banho, fez o lanchinho, né? E aí fica naquele horário dos telejornais que tem, mas como a maioria dos telejornais hoje não tem contribuído com nada, né? Não são muito para nada esse telejornal, né? Então fica aí esse espaço aí que eu acho que vai ser bem legal. Mas também para aquelas pessoas que não estão conseguindo assistir nesse horário, fiquem tranquilas que eu disponibilizo depois o link. E aí você pode pôr para escutar, né? Assistir numa boa aí, no carro, né? Você põe lá no Bluetooth, você fica escutando e é legal porque aí você tem como tá participando também do nosso programa, né, Região? Sim, isso aí. Ajuda aí a fortalecer o canal também. Exatamente. Tá indo bem, tá indo bem. Dentro daquilo que eu espero, já o canal da TV já é um canal conhecido, o meu canal também já tá começando crescendo, a ter lá um público legal, né? As pessoas assistindo, eu acho que esse é o caminho, né? Muito legal. Marcelo, nós vamos continuar com o tema, que é a droga, né? Na adolescência, na juventude, né? Que a gente estava conversando semana passada. E aí nos bastidores aqui a gente estava conversando e você falou de base familiar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da base da família, né? Em estar atento, né? Às atitudes da juventude, para que ele não se perca. Qual a porcentagem de culpa ou responsabilidade, como a gente pode chamar isso, não sei, né, da família em relação ao menino que vai usar droga, o menino que começa a beber, porque assim, a maioria da família eu não vejo problema do meu filho beber, tento que ele beba em casa comigo, né, e aí não acha bonitinho ele tá alterado, além da conta, muitas vezes. Antigamente tinha muito disso, né? O pai molhar a chupeta da criança na espuma da cerveja, ou deixar a criança beber a espuma da cerveja, o quanto isso pode acarretar no futuro em relação ao futuro usuário ou dependente, né, de álcool e droga. E aí depois eu pergunto a outra. Interessante, né, que assim, a gente sabe que tem um provérbio de Salomão que dizia assim, né, ensina o teu caminho ao teu filho desde pequeno e quando ele crescer ele não se desviará dele. Primeiro você tem que saber qual que é o caminho, né, que você tá passando hoje pro teu filho, o que você está ensinando para ele. E esse caminho eu costumo dizer que são os exemplos que você tem em casa. Nós somos movidos a exemplos, né? O ser humano ele é uma pessoa atrativa e ao mesmo tempo agregária, gosta de viver em grupos e gosta de seguir aquilo que ele enxerga. Muitas vezes crianças são forjadas dentro daquele ambiente familiar, observando o que seus pais fazem, como eles se comportam, como eles são acolhidos. Porque a forma do acolhimento, ela vem desde cedo, né? A forma do acolhimento, ela começa muito antes do próprio nascimento. Uhum. Então, eu creio muito nisso. O início de tudo está bem antes daquilo que nós conhecemos como concepção. Então, a base familiar, eu sou uma pessoa que defende a base da família, mas defendo também as várias composições familiares de hoje.
Então, a gente tem que também estar muito atento como é essa composição familiar. Né? Nós temos hoje múltiplas formas de família. Sim. Nós temos que saber valorizar todas, porque a partir do momento que você tem um coletivo de pessoas morando no mesmo espaço, aquilo é considerado como família. Sim. Né? Não importa como ela não, se ela não é constituída nas bases tradicionais daquelas que eu vivi e vi. Mas as famílias evoluíram. Sim. Então, essa formação, essa base é muito importante para a criança. Porque até os 7 anos é onde ele consegue fazer a identificação de todos os sentimentos, de todas as emoções que ele vai carregar para frente. Né? Isso está comprovado cientificamente. Né? Que eles são forjados nesse período. E depois desse período ele começa a ter uma identidade. Então você pode ver que é comum cenas, né? Não sei se vocês já viram aí. Às vezes um pai está passeando com o seu filho, ou uma mãe, enfim, e tem uma criança que tem aquele comportamento arredio de quando quer algo e não tem, se jogar no chão. Sim. E fazer aquela cena, aquele teatro, né? De pirraça, de briga. E o pai ou a mãe ficam constrangidos com aquilo e acabam cedendo àquele momento. Ali está a primeira demonstração de perca de controle. Porque ele já está sabendo, na verdade a criança, ele chora por 3 motivos. Um porque está com fome, um porque tem xixi e está molhado, entendeu? E outro porque tem dor. Agora, tem o outro choro, que é o quarto, que é o pirraça. choro... É a manha. É o choro da manha. Quando tu falou de E se esse jogar... choro, o pai e a mãe, todo mundo já sabe como é que é. Quando tu falou de se jogar no chão, eu dei risada, porque o Matheus fez isso uma vez no shopping, pequenininho. E aí eu olhei pra Ana, ela olhou pra mim e a gente saiu andando e se escondemos atrás da pilastra. Ele olhou, não viu a gente, procurou, e aí a gente foi até ele. Acabou? Pronto. Então dá a mão aqui. E aí a gente saiu. Então, essa é a reação e justamente isso aconteceu comigo também. Né? O Luciano tinha acho que 2 anos mais ou menos, ele viu algo e a gente estava passeando, ele se jogou no chão e a gente continuou andando. A gente continuou andando e deixamos ele para trás e ficou lá. E de repente ele levantou e veio atrás. É a mesma coisa quando o filho toma uma queda ou cai. Aquela primeira reação que você tem é de susto. Ai, 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 já sai gritando, não foi... Calma. Deixa a criança reagir. Porque aí a criança se desespera também e chora. Exatamente. Também. Chora porque vê a mãe chorando, chora porque então vê o pai você não chorando. sabe. Então, assim, muitas vezes a nossa ansiedade prejudica a evolução dos nossos filhos. Porque nós queremos muito cobrar e muito também enxergar aquele momento e não damos espaço para que ele se manifeste. Então, essa questão da base familiar, e não importa a composição familiar hoje que essa criança faz parte, será fundamental nesse processo de fator protetivo, que foi aquilo que nós falamos lá atrás nos programas anteriores. Fatores protetores para que seu filho, sua filha não se envolvam com algum tipo de droga. Dizer que ele não vai beber, não se iluda. Beber junto com ele, também não faça isso. Você acaba incentivando, né? Não queira você ser o melhor amigo do seu filho. Você não é. Essa é uma outra grande mentira que alguns pais acreditam ser. Sou o melhor amigo do meu filho. Não, não. O melhor amigo do seu filho é o amigo dele. Sim. Você é pai, você é mãe. Seja pai, seja mãe. Né? Não tem esse papo de pai e de mãe. É pai ou mãe. Não inventa essas coisas assim diferentes porque não funciona. A natureza é assim, o reino animal é assim. Entendeu? E pode ver como os animais cuidam das suas crias. Sim. É muito semelhante, eles dão independência, deixa lá. Vai viver. Vai viver. Então, essa base aí, eu creio que é fundamental. É você cultivar a sua base e a sua raiz. E sempre construindo junto. Sempre tentando estar mais próximo possível, mas sem tentar controlar. Isso é a parte mais difícil. Não está no controle, né? Exatamente. Eu tenho uma experiência própria, né? Porque eu tive alguns momentos aí, como eu já passei para vocês, que eu fiquei longe dos meus outros filhos e fui ter um quarto filho depois de muito tempo. Já com uma idade
um pouco maior, né? Mais experiente. É, mais experiente. E isso me causou muita dificuldade. Porque há uma grande diferença de tempo, né? E para mim acompanhar realmente a evolução do meu filho foi difícil, né? Tá tudo muito rápido, né? Não sei se a questão está muito rápido, é que eu estava um pouco atrasado Aham. em relação a isso, né? Normalmente as pessoas casam aí 25, 30, essa é a média, e quando tem filhos estão tendo os filhos ali nessa fase. Então uma pessoa com 40 anos já tem um filho de 10, de 15, ou coisa parecida. Então isso fica mais fácil. Eu tenho 50, o meu tem 14. Então, é algo assim que também complica, né? Mas a base é mais ou menos essa aí. Eu queria pedir pro Botar os nosso slides. DJ do dia hoje, que é o Daniel, colocar um slide que eu trouxe para vocês aí pra gente debater em cima dele. Né? Então, essa questão aí que eu trago para vocês hoje é a questão de prazer. Porque quando a gente está falando de substância química, seja ela qual for... Natural ou produzido em laboratório. Exatamente. Qualquer substância que altere o seu humor, ela vai te dar uma sensação de prazer. Seja ela qual for. E no outro quadro que eu vou trazer, vocês vão ver como é que é o negócio. Então, Mas nós vamos falar de cigarro aqui também? Vamos. Tá, não, porque eu quero te fazer uma pergunta sobre o cigarro em relação a Deixa chegar ao o prazer. cigarro aí. Então nós temos aquela sensação de saciar, de sonhar, adrenalina. O jovem é isso aqui. O jovem é adrenalina pura, né? Vive sonhando. Ele necessita de saciar, né? Saciar aquela vontade de fazer, aquela vontade de querer. Isso aí ferve o dia inteiro no jovem, cara. É como eu falei a semana passada do carro, né? Você pegar um carro aqui, botar um Fusca aqui, falar que cabe 5, vai entrar 10 no Fusca e ainda vão ficar tirando sarro da nossa cara. Então ele tem muito essa questão aí do prazer. O problema é que as drogas, né? Elas mascaram essa sensação de prazer. É um prazer mentiroso. É um prazer que se dá momentâneo, imediato, e as reações pós que são as piores. Eu costumo falar, a droga é boa, a consequência é que ela traz que é ruim. Eu não posso falar que é ruim, porque se fosse ruim ninguém ia usar. Exatamente. Mas é o que eu falo. Você nunca viu ninguém... A droga é boa, a consequência é que a droga traz... Já viu o cara, Daniel, já viu o cara muito louco de Dolly? Ela tomou um porre de Dolly, velho. Propaganda da Dolly, o merchan da Dolly. Se quiser só entrar em contato aí, a gente faz a propaganda bem bacana. Então, você não vai ver ninguém muito louco, cara, de cigarro de corda. Não vai. Uma porque é ruim pra caramba e outra que não dá barato nenhum. E vai papuçar, né? Então, assim, a pessoa consome algo porque dá prazer. E esse prazer é pra saciar, ou é para viajar, ou é para quebrar adrenalina, mas isso é o prazer. É isso que o jovem busca, né? Vamos ver o slide número 2. Então, para vocês entenderem aí, vocês que estão nos assistindo agora, como é que nós distribuímos as drogas de acordo com cada efeito que ela causa no sistema neurológico, no sistema nervoso. Então, nós temos aí 3 categorias de drogas, Sérgio. Então, nós temos as drogas depressoras, as estimuladoras e as perturbadoras. Como elas atuam no sistema nervoso? Nós até falamos na semana passada da mistura da depressiva com a... Isso, com a estimulante. Com a estimulante, que é o álcool com o energético. Exatamente. Né? Então, se vocês olharem ali na categoria da... Por que acontece isso? São substâncias que elas causam esse efeito no sistema nervoso. Então, as drogas depressoras estão ali, o álcool, os ansiolíticos, os opiáceos... Isso, legal. Vocês estão vendo aí em tela cheia agora a imagem, né? Nós fizemos aqui hoje uma inovação, então cada vez para melhorar, na verdade, o que nós trazemos para você, essa página da vida hoje. Deixa na tela cheia. Então, essa questão aí, produtos industriais, lança-perfume, codeína, morfina, são derivados do ópio, né? Os calmantes, que é muito utilizado no público feminino. Hoje é muito utilizado. Mulheres procuram médicos para terem receita de calmantes. Marcelo, eu tomei um remédio. Eu estava muito gripado, com uma tosse, muita coisa. Eu tomei um remédio para gripe
Que cara, o Isso aí. bagulho derrubou. Dormi a noite inteirinha, que nem um Isso aí. anjinho, Tu precisa cara. ler a composição dele. Depois, o que Eu não vou nem acontece? fazer propaganda do remédio, não vou nem falar o nome, pra você só não sair daqui com. Então, que quando tem você dificuldade está pra sob dormir. efeito dessa droga depressora, você perde a noção de espaço e de tempo. Seus reflexos ficam retardados, né? Suas ações ficam retardadas. Então, por que a maioria dos acidentes de trânsito estão relacionados ao consumo de álcool? Porque a pessoa perde a noção, né? Ela perde a noção de espaço, de tempo, de reflexo, e aí tem logo. E tem gente que fala que quando eu bebo eu dirijo melhor. Quando eu grande fumo mentira. eu dirijo melhor. Uma grande né? mentira, uma grande mentira. Já ilusão, por outro né? lado, é ilusão. Nós temos as drogas estimulantes. Essas provocam uma excitação no sistema nervoso. Então a pessoa quando usa, ela fica em estado de euforia, de excitação, ela fica elétrica, fica ligada, agitada, pilhada. Então, você fica ali sobre aquela coisa de os olhos dilatam, né? E você fica numa euforia, a sua fala fica acelerada, o seu coração também aumenta, os batimentos cardíacos sobem em média de 80, 90 para 120, 150, dependendo do tipo de droga que você está usando, né? Então você pode ter as anfetaminas, né? O ACE, né? O êxtase, que são usadas em baladas, a cocaína, o crack, açúcar, café e os energéticos e o cigarro e a nicotina. Então, tá aí, ó. Por que os energéticos são a bola da vez hoje? Porque é uma droga estimulante. Liberadaça. Não tem como falar que não faz nada. Eu tenho uma tela que eu trouxe aí só do energético hoje pra turma ver. A minha mãe falou que vai te contar que eu tomo energético. Então falou, vai parar de fumar, vai parar de beber. Vou te dedar pro teu padrinho que você toma energético. Então você percebe, ó, quando essas composições se misturam, a droga depressora com a estimulante, é onde acontecem os grandes problemas. Então, de repente, o cara vai lá, o cara bebe bastante e usa uma droga estimulante para achar que uma vai cortar o efeito da outra. E não é verdade isso. Enquanto que uma pode potencializar ela cria um revertério. o efeito da outra e dá alguns danos aí, como um infarto, como um AVC, em outras situações também piores aí de acidentes de trânsito. Eu lembro que uma vez o meu pai tomou um calmante e fez efeito contrário nele. Ele ficou acordado a noite inteira, não conseguiu dormir. Talvez seja porque tinha feito uso de alguma bebida alcoólica. Ou alguma outra... Ou cigarro. Pode ser cigarro. Ele era fumante? Muito. Então pode ser por conta do cigarro. Pode acontecer isso, né? De uma potencializar o efeito da outra. Normalmente, quando a gente acolhe as pessoas lá no recanto, quando elas chegam em estado de embriaguez, ou estado que não tá legal, né? Acontece muito isso. O familiar dá um remédio antes da pessoa chegar. Né? Para poder vir calminho. Exatamente. Outro erro que acontece aí muito, gente, nunca façam isso. Não misturem remédio, não coloquem nenhum tipo de medicação na comida ou na bebida daquela pessoa que você acha que está com problema. Eu já vi familiar ir buscar droga porque o cara falou, eu vou me internar, mas eu quero fumar mais uma. Não façam isso. Eu quero usar mais uma. Porque essa mais uma pode ser o limite para transbordar o copo e a pessoa... E aí, por terceiro, nós temos as drogas que são perturbadoras. Ela tira a pessoa do senso de razão, vamos dizer assim. São drogas alucinógenas. O cara vai viajar. O cara sai da casinha, né? A primeira delas é a maconha, né? Não tem como, né? Falar aí da maconha, e hoje beleza. Tá super potencializada, né? É o seguinte, malandro, é Bob Marley, vamos que vamos, dançar o reggae e tá tudo certo no reggae aí. É o reggae night pra cá, o reggae night pra lá. Nós temos, né, haxixe, skunk, crônico. E uma coisa interessante, Regis, que hoje é um tipo de maconha potencializada. Essas 4.2, 4.5. Isso, o que aconteceu? Os caras são tão malucos que antigamente a maconha tradicional, ela tinha 0,5%, 1% de THC, que é a substância que causa o efeito. Hoje ela chega a ter 30%, 40%, porque eles foram em laboratório e modificaram a maconha geneticamente. E aí deixa de ser natural e começa a ser química, né? Não, é uma mudança genética. Ela continua sendo uma natural planta, só que assim, potencializou o que ela produz de THC. Até a folha dela mudou, entendeu? A planta mudou no contexto geral. Mudaram a maconha geneticamente. Então, aquele tipo de planta causa muito mais estrago
do que a que era eu vi 30 anos atrás. Num negócio da Polícia Federal na fronteira, eles pegaram 30 pezinhos dessa maconha potencializada, a folha era rocheada. É isso aí, é dessas aí mesmo. O Já é modificada falou, "Vem cá, geneticamente. ó, essa aqui, desse jeito, eu nunca tinha visto." É isso aí. Depois nós temos aquelas plantas usadas nos rituais sagrados, né? Que é a ayahuasca, né? Que muito usada no chá do Santo Daime. Que os pessoal usam, Usam religiosamente. em ritual religioso, e alguns usam de outra forma, né? Eu não vou entrar nesse lazer. mérito religioso, Aham, porque existe todo um contexto cultural, né? sim. Em cima do uso dessa planta, E a desse forma chá, que é usada, a a quantidade, forma que é como usada, feito. então essa parte eu não vou entrar. Mas as pessoas usam Recreativo. muito com outra finalidade. E depois tem o cogumelo, o chá de lírio, que são outras plantas. Então você imagina aí que tem pessoas que são clínico geral. E aí essas invenções até brincam, né, com o menino do polegar lá, chá de pilha, chá de fita. São umas loucuras aí, porque como eu te falei, o jovem ele gosta de Inovar. Então eles vão aí, pegam, na verdade, assim, em algumas dessas hipóteses malucas aí, pode ter uma substância química tóxica que vai causar algum efeito. Só que o estrago que você vai ter... Teve uma época que teve muita morte com aquelas buzinas, né? O pessoal tava cheirando aquela buzina que faz bem de spray de coisa. Teve reportagem, eu não lembro. Porque com certeza dentro no aerosol devia ter alguma composição química. Os caras cheirando aquela buzina de carnaval, sabe as buzinas? Isso aí eu não escutei, né? Mas, pô... Nossa, eu lembro, teve uma reportagem que morreu um monte de molecada por causa disso. Muito louco. Então você imagina, Regis, a pessoa que mistura tudo esse cenário aí. E como eu falei lá atrás, ó, tem droga aí, ó, café, açúcar, refrigerantes, que estão no nosso dia a dia. Como é difícil parar de tomar Coca-Cola, né? Como é difícil parar de comer doce. É verdade. Pô, como é difícil parar de comer doce pra mim. Né? Não tem esses dias aí, ficamos em casa lá sem chocolate. Aí ontem eu fui no mercado, cara, eu comprei 12 barras de chocolate, velho. E comi ontem à noite 2 numa paulada só. Não tem jeito, é a compulsividade. Então eu tenho que me controlar também com isso, né? A questão da compulsividade é um fator, como eu disse no nosso bate-papo anterior, que são aqueles 3 fatores que a gente tem aí da predisposição. O que nós temos na próxima aí agora, Daniel? Vamos lá então, falar de cigarro agora, que você queria saber do cigarro, né? Olha o cigarro, Regis, como entrou um habitante ali na tela. Ó. Olha o cigarro, como ele é extremamente perigoso para as mulheres em específico. Nos homens, a média para se tornar dependente é em torno de 6 meses. E nas mulheres, 3 semanas. Por quê? Questões hormonais. A mulher, na verdade, a maioria das drogas, elas são muito também potencializadas por essa questão hormonal. Há estudos científicos que falam sobre isso. Então, a mulher se torna dependente muito mais rápido que o homem. Então, olha isso, né? Hoje no Brasil, 58% é público masculino e 55% feminino. E ó, 10 a 14 anos já experimentaram cigarro. Caraca. Muito cedo. Eu tava comentando contigo, ontem eu fui assistir a missa. Na verdade, eu fui assistir a encenação que tem no Rio Negro, aqui em Mongaguá, quando eles pescam a Nossa Senhora, porque é a padroeira da cidade. E eu fiquei impressionado com menina de 12, 13 anos com garrafa de vinho na mão. É isso aí. E não foi uma só. Então, agora eu queria perguntar, né? Será que esse pai não tá vendo como essa filha chegou em casa? Porque assim... Será que ele conversa? Será que você, pai, será que você, mãe... Você tem conversado bastante com seu filho, com a sua filha? Você tem criado o hábito de ver como ele chega depois em casa à noite? Ou então... Não, e assim, Marcelo, que horas que essa criança de 12, 13 anos tá chegando em casa? É isso aí. E você também, né? Conselheiro tutelar que tá me ouvindo agora.
Você tem fiscalizado os locais que vendem bebida alcoólica para as crianças? Uhum. Você, cidadão, você tem cumprido teu papel de fiscalizador? É difícil, né? Então, assim, o problema também é muito grande em função daquela ausência que eu te falei do Estado. Né? Num bate-papo nosso aqui, eu falei da ausência do Estado, da ausência do poder público diante de situações dessas. Porque o que você mais vê hoje é moleque saindo com garrafa de uísque do mercado. Não precisa muito, é só dar uma volta no centro da cidade, e não estão falando só de isso Mongaguá aí. não, gente. Dá um rolê no centro da cidade de Itaém, dá um rolê no centro da cidade de Peruíbe, e vocês vão ver. Agora também tem a questão, proibindo ou não proibindo, eles vão achar do mesmo jeito. Sim. Então, isso aí também... Eles vão arrumar uma forma de comprar, Eles vão né? achar uma forma de comprar. Então, Mas se dificultar, fica mais difícil, né, Marcelo? eu acho que a questão não é só dificultar, a questão é estar presente. É estar presente, né? Se fazer presente hoje. Isso que é a grande questão. O que nós temos depois aí, Daniel? Ah, essa é legal. Essa Não, é sobre o energia. Ah, do cigarro? Tá sobre o cigarro. Ah, então volta. Não, não precisa voltar, não, deixa aí mesmo. Algumas pessoas tiram o cigarro como droga porque dizem que o cigarro não altera. Quando O você humor. usa o cigarro, ele não altera o humor. Ah, é? O cigarro altera o humor se ele é tirado da pessoa. Ah. Eu já ouvi algumas conversas fiadas dessa. Ah, então legal. Você que está me ouvindo aí que é fumante, fique nas próximas 2 horas sem fumar. Fica sem fumar. Faça esse desafio para você. Se você não tiver nada, se não alterar o seu humor, se não acontecer nada diferente com você, então você não precisa voltar a fumar. Agora, se acontecer, é porque realmente Tipo uma bala. o cigarro está te fazendo mal. O doce sacia essa... Sim, eu falo como ex-fumante, tá? Falo com propriedade. Eu fumei por muitos anos e parei de fumar fazem 23 anos. E o doce é legal, né? Porque o doce tira quando eu parei de fumar, eu tinha sempre uma balinha no bolso pra amenizar segurar, a vontade. pra amenizar a vontade, porque o efeito da abstinência da nicotina é igual ao da heroína. São muito semelhantes. Hoje existem drogas que são utilizadas para tratar dependência de heroína e de nicotina. São drogas muito parecidas. A abstinência da nicotina chega a ser pior do que a do álcool. Ô Marcelo, A pessoa, às vezes, sem fumar, ela sai, se o cigarro acaba, ela surta. Ela chega a bater com a cabeça na parede, de tão nervosa que ela fica. Então é assim, não entre nessa ilusão que o cigarro não te causa nenhum tipo de dependência, porque causa sim. É mais fácil parar aos poucos? Não. Diminuindo? Ou tem que cessar de uma vez? Então, não existe uso seguro da nicotina. Eu fumo só 2 cigarros por dia. Está se contaminando. Eu fumo 3 por dia. Eu fumo 1 cigarro. Está se contaminando. Está se contaminando mais, fumando mais. E o problema do cigarro, que algumas pessoas fazem confusão, não é a nicotina, tá? A nicotina é um elemento viciante. É um elemento que causa dependência. E você pode reparar que você que fuma, que um cigarro, em média, dura de 5 a 8 minutos. Não passa disso. E pegue o seu cigarro e observe. Volta aquela imagem do cigarro para mim, Daniel. Você observa aqui no seu cigarro que tem algumas linhas, algumas listas. Essas listas que tem no seu cigarro são fios de pólvora. Para manter ele aceso. Pólvora, aquela que tem na cabeça do palito de fósforo. Para manter o cigarro aceso. Porque o cigarro, fumo por si só, não tem combustão. Se você desmanchar ele se apaga. É que nem o cigarro de palha que você o vozinho fumava, isso aí. que ele tinha que estar acendendo toda hora para... Exatamente. Então o cara colocou isso aí ali para você já consumir também pólvora ao longo do período que você fuma. E a nicotina, ela pode andar. Ela faz essa questão da dependência em média de 20 a 30 minutos. E depois, quando a taxa de nicotina está caindo do sangue, é a hora que você quer fumar mais. E aí é a hora que você vai acender um outro cigarro. Então não existe uso seguro desse cigarro, tá? Agora vamos falar do energético um pouquinho, né? Que a gente falou a semana passada muito rapidamente. Sensações comuns no uso de energético. Tremores, taquicardia, irritabilidade, ansiedade, aumento ou queda da pressão, náusea, agitação,
dor de cabeça, desmaio, vômitos, insônia. E aí você pega o energético, como eu te falei, ele é altamente concentrado de cafeína. É cafeína pura. Então isso no seu sistema nervoso vai aumentar seu batimento cardíaco e diminuir os vasos sanguíneos. Então seus vasos sanguíneos são contraídos. Então o fluxo de sangue tende a diminuir. Uhum. E aí o coração, pá, milhão, só que o sangue começa a ficar no lugar espremidinho para circular. Cardíaco. Infarto fulminante. Aí o cara mistura o energético com a bebida alcoólica, que é o que a molecada... Ah, já era. Já é perigoso tomar o energético sem. Exatamente. Você vai fazer parar de tomar energético. Porra, então, olha a língua do menino aí que toma energético, coisa linda, ó. Isso aí é uma infecção causada pelo consumo excessivo de energético. Tá aí, né? Então você que tá aí fazendo uso do energético, né? Que você acha que te dá asas, não dá asas não. Vai dar uma língua meio estragada que nem essa. E também talvez uma insuficiência renal, uma parada cardíaca e outras coisas mais. O que nós temos na próxima aí? Agora o álcool, ó. Olha a cervejinha. Agora eu vou falar da cervejinha que não faz mal, né? Os caras falam, mas cervejinha não pega nada. O que acontece? O álcool, quando você... E agora tem as puro malte, não sei o quê. Tudo que é modelo. Double, não tem aqueles ice lá. Tem, ó, rapaz, tem coisa doidada pra se beber agora, viu? Ainda bem que eu parei de beber. Eu também, graças a Deus. Então, o que acontece é quando o álcool entra no nosso sistema digestivo? Vamos pensar assim. Porque você não fica muito louco com um copo. Então, você pegar um copo desse aqui de cerveja, você vai beber e não vai dar efeito nenhum. Se você pegar um copo desse aqui de vodka, já é diferente. Cada tipo de bebida alcoólica contém um teor de álcool em sua composição. Os destilados contêm um teor maior, né? Então por isso causa um efeito mais rápido. Mas ambos produzem o mesmo efeito. Então se você pegar a primeira absorção que nós temos ali, é na boca e no estômago. Só 5% do álcool fica ali. Depois no estômago... já dá uma misturada, 20%. Agora, é aqui ó, no intestino, no processo digestivo, que ocorre a absorção, a fermentação, e aí se transforma em moléculas e células que vão se misturar com o sangue. E aí isso daí vai para o cérebro e é a hora que dá o twin. Então, para você ter uma ideia, a cada 0,12 gramas de álcool bebido por hora, esse efeito vai aumentando. Então você vai tomando um copo de cerveja agora, um outro, isso vai aumentando. E não adianta falar que vai no banheiro que sai no xixi a cerveja. Não, quem sai é a água. As moléculas de álcool continuam aqui, ó. Entendeu? O álcool não sai no xixi. O álcool não sai no xixi. Não se iluda, tá? Não se iluda. Quem sai é a água só. Então... esse é o efeito. Então, a rapidez do efeito está de acordo com aquela substância que você ingere. Se não dava para tomar uma e dirigir depois, porque ia no banheiro, é lógico. Então, qualquer uma dessas substâncias que tem álcool, elas vão causar um efeito. Ou mais rápido ou mais lento. Agora, não ia precisar de banheiro na balada, né, Marcelo? Porque se a galera bebe para ficar louca... eles não iam querer ir no banheiro eliminar o álcool. Então aí o cara... exatamente. Então, essa é uma grande ilusão que a pessoa tem de que, vou lá no banheiro, a cerveja sai. Não sai, não. E ela vai aumentando e vai... E, inclusive, cerveja sem álcool, tá? Algumas pessoas se iludem... eu já tomei cerveja sem álcool. Achando que cerveja sem álcool não causam nem efeito. Algumas cervejas sem álcool têm 0,3 de álcool em sua composição. Não, mas tem 0,0. 0,0, só que na fermentação dela... naquele processo do estômago ali, do intestino que eu te passei, ela fermenta, ela transforma em álcool. Ela produz alguma coisa de álcool. Entendi. Então é muito arriscado isso, é muito arriscado, né? Você tomar alguma coisa achando que não está acontecendo nada. Vamos lá para a próxima. Mas eu vou te falar a verdade, eu prefiro uma Coca-Cola do que a cerveja zero. Eu também. Mais docinha, mais gostosa. O que nós temos na próxima agora? Mas que também faz mal, né? Lógico. Eu não curto, não. Esse aí. Esse aí foi um que a gente trouxe semana passada. E tem uma galera... que tá fazendo uso, né? Não, e assim... eu acho muito engraçado porque, assim... tem artistas falando abertamente que fazem uso da maconha,
vão em podcasts famosos aí e usam cigarro eletrônico à vontade dentro do estúdio. É uma pergunta que eu tenho dúvida, né? A fumaça, o vapor, né? Porque é um vapor, né? Do cigarro eletrônico. Ele afeta as pessoas que estão em volta como o cigarro afeta? Não. É igual. É igual, só que com menos intensidade. Aham. É igual quem fuma cigarro normal e você que não fuma está no ambiente, você é um fumante passivo. Aham. Então você vai estar inalando sim uma fumaça tóxica, Também. né? Tá, não é tem isso- é como. isso que Então, eu queria para saber. vocês terem ideia, ó, pela Organização Mundial de Saúde, Instituto Nacional de Câncer, hoje não existe o uso seguro do cigarro eletrônico. E nem para quem quer parar de fumar. Então eu trouxe essa ilustração aqui, porque a semana passada a gente só falou, Aham. né? Então é legal para você entender como funciona isso. Então, ali a lâmpadazinha de LED dizendo que tem carga na bateria, Uhum. bateria, sensor, atomizador. O que é isso aqui, né? Então, ó, pela vaporização é colocado um líquido. Então esse líquido é aquecido por essa resistência que está aqui, ó. Que é as tal essências que eles colocam, né? Isso, Pra ficar então, mais ó, gostosinho. essa mistura líquida é feita com álcool, glicerina, nicotina e aromas. Aham. Então você tá aí já, Chocolate, por si menta. só, já tá colocando para dentro do seu pulmão substâncias tóxicas. Uhum. Não sei se vocês lembram, vocês têm aquele porta-incenso em casa que você acende uma velinha e aí põe um líquido e queima? Aham. É exatamente aquilo, a ilustração do cigarro eletrônico. Só que lá vamos supor que aquilo é um primitivo. Aham. E aqui é o evoluído. É o das cavernas exatamente. Então, e o moderno. aquela fumacinha que sai do incenso É o que os caras estão botando é pra dentro. exatamente o que acontece ali, pela combustão. Então é uma essência que pela combustão produz fumaça. E essa fumaça vai para o pulmão. Então, olha, a fumaça, quando é inalada, ela já leva todas aquelas substâncias químicas para a corrente sanguínea. Então, o que acontece? Quando esse sensor aqui, que é o atomizador, ele entra quando aciona a bateria, ligou essa resistência aqui. Ele ferve a essência, o líquido, e produz a fumaça. Então você pode pegar aí, você que está assistindo a gente, pega aí no seu YouTube, cigarro eletrônico vídeos. Aí você vai ver a pessoa fumando, a quantidade de fumaça que é produzida. É inacreditável, Regis. É que nem o narguile também, né? Mais ainda. É o mesmo sistema também, não é? Só que o narguile ainda é pior, Tem o carvão, porque tem o carvão e a água. Você joga água dentro do pulmão. Porque quando você vai fumar o narguile, você coloca o carvão, o líquido. O fumo, ele é um fumo molhado. Sim. O fumo do narguile, ele é molhado. Então você tem que pôr no carvão e você tem que pôr uma água. Só que eles colocam vodka também, né? Os caras colocam bebida então também. Esse líquido está sendo vaporizado. Além da fumaça, está indo água para o pulmão. Porque ela está vaporizando. Risco de efizema pulmonar muito grande. Porque não sei se todos sabem, lá no pulmão tem os nossos alvéolos, os bancos, são coisas microscópicas. Então, a hora que você joga essa fumaça quente lá dentro, você destrói toda a sua composição do seu pulmão. E isso, assim, não é na hora, tá? Vai indo, sem contar com herpes bucal, porque o narguile é a famosa chupetinha que todo mundo põe à boca. Uhum. Hepatite, né? É comum no uso de pessoas que têm narguile. E outras doenças transmissíveis pela boca. E aí, o que acontece? A nicotina, ó, que é carburada ali naquele cartuchinho, ó, que é o cartucho da nicotina líquida. E aqui os caras colocam hoje também essência de THC, essência de maconha. Sim. Então não tem jeito. Então assim, não tem uso seguro do cigarro eletrônico. E essência de maconha THC não tem nada a ver com canabidiol. Não tem nada a ver. Porque assim, as pessoas podem ligar a essência com canabidiol. Não tem nada a ver. Canabidiol não tem THC, canabidiol é um remédio. Exatamente. Né? Eu defendo feito pela planta. O uso da maconha, Eu defendo o uso da planta da cannabis de forma medicinal. Não recreativa. Não recreativa. E da forma que é aprovado hoje pela Anvisa. Sim. Existe uma legislação hoje em vigor que você pode utilizar medicamentos à base de canabidiol para diversas doenças que existem hoje. Isso, consulte o médico, exatamente, entre pelos meios legais. Isso, porque essa extração... Fumar maconha não vai deixar você curar a tua ansiedade. Pelo contrário, quando a maconha acabar o efeito, você vai ficar mais ansioso do que você estava antes.
E a gente não sabe como é que está sendo extraído, né, esses óleos que o pessoal tem oferecido por aí. Exatamente. Eu acho que fechou, tem mais uma. Fechou, né? Legal. E nós estamos 40 minutos já, Marcelo. A Já? gente precisa falar... Você viu como é grande esse tema, Aí... cara? Por isso que não dá para falar num programa só. Não, a gente vai ter que fazer uns quatro É muito quatro assunto, né, cara? É muito assunto. Nós precisamos botar os nossos colaboradores aí, Marcelo. Nossos patrocinadores. Exatamente. Né, vamos lá. Interlive Informática, Lino, meu amigo, muito bom ter você aí. Tá vendo? Já estamos no 6º programa, Linão. Sucesso total aí com a gente, né? Manutenção, venda, automação de rede, enfim, qualquer coisa é só chamar o Lino, telefone 13-997-765-324. Beleza. Fala diretamente com o Lino lá, ele vai automatizar a sua empresa e vai deixar filé. É isso aí. Meu amigo Dom da Real Beach está aguardando nossa presença lá no Real Beach, né? Já 6 programas são 1 mês e meio já, né, Região? Não, vamos combinar um domingão. 1 mês e meio, você, não é? Né? Não, acho que um sábado à noite sábado também. Não dá por causa da minha espiritualidade. Ah, é? Então sexta-noite. Sexta-noite é bom. E lá, já passei, a gente come um hambúrguer artesanal lá no Dom e nós vamos gostar bastante. Procura lá Real Beach Peruíbe no Instagram e pode curtir que é o melhor artesanal de Peruíbe. Quem vem agora? Telefone do Real Beach tem aí. Peruíbe, bora lá. 13-996-283-476. Tem delivery, só ligar lá. Hambúrguer caprichado vai chegar na sua casa, quentinho. Legal. Nós temos também a loja Maria Bonita, da minha amiga Juliana. Como eu já falei, tá lançando aí a coleção Primavera-Verão, eu acho que é assim que fala, né? Na Praça da Matriz, em Peruíbe. Isso. Loja bonita, cheia Pode ir lá que você vai ser atendido pela Juliana. E aí, sensacional. Patrocinadora top. Se quiserem dar uma olhada aí nos looks que estão chegando lá, é só entrar no Instagram, Maria Bonita Peruíbe, ou entre em contato pelo telefone ali você 13 vê os modelitos. 13-997-415-924. Boa. Meu amigo Marcos Sato, um abraço. Marcão, seu Santos não vai cair, hein? Olha, conseguiu aí um resultado bom essa semana. Respirou? Respirou, então seu Santos continua vivo aí na Série A do Brasileirão. Todo ano é assim, né, o Santos, né? Ultimamente, o peixe nada e não morre na praia. E aí tu tá cansado de pagar uma conta de luz muito alta, né, Marcelo? Vamos lá chamar o Marcos Sato. Chama o Marcos, ele faz você fazer o seu projeto aí de energia luz. Solar. Energia solar fotovoltaica. Não é um gasto, é um investimento. É um investimento. Que se paga, né, Marcelo? Exatamente. Eu já tô fazendo o meu também. Só entrar em contato lá pelo telefone 11, é São Bernardo, mas atende a Baixada Santista inteira. Exatamente. Pode chamar que é de confiança, eu recomendo. É o 11 999 857 844, liga lá. Fala que viu aqui no programa. Legal. É isso aí. E o meu amigo Gessé do Armazém Elétrica, Hidráulica e Ferragens, lá em Itanhaém. Gessé, um abraço mais uma vez por estar aqui contribuindo com a gente. Essas pessoas, né, que a gente vê que faz a diferença. Gessé é uma dessas pessoas que eu tenho muito carinho por ele. Ele também tem um carinho especial pelo nosso recanto, sempre presente, sempre contribuindo. E é isso aí. Muito legal. É só chamar o Gessé. Tá construindo, tá reformando. Chama o Gessé em Itanhaém. Liga lá, cota com ele, melhores preços são os dele. 13-997-584-367. Se falar que viu o programa do Marcelo, ainda tem um desconto. Ganha um saco de cimento. Acima de 5 mil. Beleza, é isso aí. Pode voltar lá. E legal, né, Região? Estamos aí, né, mais uma vez. E hoje, Região, hoje eu não trouxe uma história. Marcelo, antes dela, uma pergunta, até se você não quiser responder. Ah, é? Pro pessoal que está assistindo a gente tem 13 pessoas. Que bom, obrigado por vocês terem ficado com a gente aí até agora, viu? Eu vou colocar aí essa pergunta, e aí tu traz a pergunta na semana que vem. A gente faz essa pergunta no começo do programa, para ver se o pessoal interage aí e respondem também sobre essa pergunta. A rotina que a gente impõe para os nossos filhos, ela atrapalha ou ajuda no desenvolvimento desse jovem? Né? Em relação às escolhas
né? Porque muitas vezes, eu como pai, eu imponho que meu filho vá fazer futebol, karatê, o inglês fora, um espanhol fora, e aí eu ocupo a agenda dele, o tempo dele, com as coisas que eu acredito que sejam importantes. E muitas vezes não pergunto e não peço a opinião do meu filho se ele quer fazer um futebol, ou se ele quer fazer um karatê, ou se ele quer ir pegar onda no mar, se ele quer surfar. Essas escolhas que, por muitas vezes, eu imponho para essa rotina de querer preencher o dia do meu filho, para não deixar ele ocioso, para não deixar ele sem o que fazer, na verdade, e ficar pensando besteira, eu crio essa rotina para ele, ou até uma rotina familiar, porque assim, muitas vezes nós entramos numa rotina, né? A gente está falando de droga na adolescência, mas tem muitos casos de pessoas que depois de adultos, depois de formados, criados, com famílias criadas, acaba se tornando dependente por depressão, por alguma forma. Essa rotina que a gente impõe para a gente, ela atrapalha ou ajuda no desenvolvimento dessa criança? Olha, eu acredito assim que só explana, mas não muitas responde. vezes queremos que nossos filhos façam tudo aquilo que nós não conseguimos ter feito, não conseguimos realizar. E esse excesso de atividade, né, na vida de uma criança não é saudável, no meu ponto de vista. Eu acho que criança tem que ser criança, né? Ela tem o tempo certo dela ser criança. O adolescente tem que ser adolescente. Você pode sim ofertar para o seu filho algumas opções de atividade, mas deixe que ele escolha. Não escolha por ele, porque na maioria das vezes as escolhas que você faz por ele não são aquelas que ele gosta. Isso aí pode fazer com que ele cresça com algumas frustrações. Então eu creio muito nisso, né? Meu filho sempre gostou de jogar futebol, com a molecada lá, ele gosta, beleza. Você joga futebol? Eu jogava muito tempo atrás, né? Eu gostava de jogar no gol. Eu fui um bom goleiro. Mas depois, com 18 anos, eu sofri um acidente sério na perna. Tive uma fratura de fêmur muito séria. Eu tenho uma platina. E eu tentei jogar algumas vezes depois e tomei alguns tombos e não me fez bem. Então não dá pra me arriscar mais. Agora não vou jogar mais nada, né? Agora não jogo mais nada. Jogo lá um dominó, um baralho. Paciência no computador. Então não faça você as escolhas por ele. Mostre as opções. Alô, vai lá, faz uma experiência, vê se você gosta. Beleza, gostou, não gostou, tudo bem. Porque as escolhas têm que vir dele também. Né? Então eu penso dessa forma. Dê a liberdade de expressão pro seu filho. Legal. Pessoal, comenta aí no chat, né? Quem não for inscrito, se inscreve. Essa é a tela que tá comentar. Aparecendo lá? Não, é nós que estão aparecendo. Tá, então agora... Tá bonitão, ó. Tá aí? Então agora eu queria passar para né? vocês. Não, hoje eu não trouxe uma história, hoje eu trouxe um poema de Khalil Gibran, que fala sobre filhos, né? Khalil Gibran foi um grande poeta, um grande entusiasta, né? E seus filhos... Você vai recitar para nós? Meia luz aí, por favor, no estúdio. Porque nós temos que fazer aqui o contexto, né? Sim. Então, seus filhos não são seus filhos. São filhos e filhos da vida. Vieram através de vocês, mas não lhe pertencem. Podem dar seu amor, mas não seus pensamentos, porque eles têm os seus próprios sonhos. Podem proteger seus corpos, mas não as suas almas, porque suas almas habitam na casa do amanhã, que mesmo em sonho vocês não podem visitar. Podem tentar ser como eles, mas não tentem fazer o que eles fazem e nem se comportem como vocês, porque a vida não retrocede, nem se deixa seduzir pelo dia de ontem. Vocês são o arco onde seus filhos, como flechas vivas, são impulsionadas adiante. Deixem que a mão do arquiteto trabalhe, porque assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco
que permanece estável. Faça você a diferença na vida do seu filho. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui. Mais uma página da vida escrita no dia de hoje. Que cada um de vocês seja abençoado por esse Deus maravilhoso que guarda e cuida de todos nós. Show Beleza? de bola. Marcelo, só falar pro pessoal que não for inscrito no teu canal, se inscrever no teu canal, que você vai colocar esse poema lá escrito pro pessoal, exclusivo, para quem for lá no teu canal e se inscrever, vai ter esse poema lá escrito para eles. Beleza. Fechado? Vou fazer um videozinho curto só do poema, então, e colocar no canal. Coloca no canal lá, o pessoal vai lá, se inscreve, fortalece o canal lá também, joinha aí no nosso vídeo, agradecer mais uma vez por estar junto, né? Quinta-feira que vem tu aí de novo. Isso aí, tá indo bem, tá bom assim. Tamo junto, tamo junto. Assim. É bom que interage. É isso aí. Valeu. Obrigado, gente. Bom final de semana para todo mundo. Para todos vocês também. Valeu.